Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sabatina, um programa destinado aos professores da Escola Sabatina para eles fazerem a classe ser muito mais interessante, para que a classe seja participante, interativa, dinâmica, viva, produtiva. E eu estou feliz de estar aqui mais uma vez com o meu amigo pastor Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Olá, Natal. Olá, você. Seja bem-vindo também na Sabatina. E vamos aprender um pouquinho mais, ou melhor, rever aquilo que a gente aprendeu aprendendo, né? Muito bem, e como nós sempre fazemos, nós começamos com uma breve leitura do livro que está sendo resgatado entre os professores da Escola Sabatina para a gente tornar a Escola Sabatina o que ela deveria ser. Conselhos sobre a Escola Sabatina. E hoje eu quero ler um trecho que está na página 9. Ela diz assim: a Escola Sabatina, quando bem dirigida, possui um maravilhoso poder e se destina a realizar uma grande obra, mas, presentemente, não é o que deveria ser. Ou seja, no tempo dela, ela já estava percebendo que a Escola Sabatina estava perdendo um pouquinho a sua força, como ela poderia ter, e nós queremos resgatar isso, para que ela seja essa obra que abençoe a igreja. Pastor Marcelo, que bênção que nós temos de estudar a lição toda semana, não é? Com certeza, a Escola Sabatina, ela é composta do estudo da palavra, da sociabilização e da missão. Para que ela possa exercer a sua função, nós precisamos desenvolver essas três áreas dentro. E quando isso acontece, é uma bênção para a igreja, para as pessoas. As pessoas se sentem bem na Escola Sabatina e cumpre a vontade do nosso Deus também. A Escola Sabatina bem dirigida pode ser o melhor momento do encontro no sábado de manhã, além do culto. Além do culto. Não Como é? a gente sempre fala, a Escola Sabatina ela tem um papel que é único dentro da comunhão, que é a gente poder compartilhar ideias e falar de Jesus um para o outro. Então, vamos à lição desta semana. A lição desta semana é a semana 3 e o título é A História de Fundo. A história de fundo do livro de João, o prólogo. O prólogo é a introdução do livro, é onde João está dizendo do que ele está tratando no seu livro. E ele já começa de uma maneira impactante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. É interessante, se tivermos visitantes na classe que não conhecem a Bíblia, nós abrirmos ali em João 1 e 2 e lermos para eles sentirem o texto. E aí nós podemos dizer que esse texto mostra que Jesus era Deus. E aí nós podemos discutir por que João está tentando mostrar logo de cara que Jesus era Deus, que ele já estava com Deus. Que lições que ele está querendo dizer para a gente? Por que é importante saber que Jesus era Deus? E se ele fosse só uma criatura, o que mudaria? Sempre a gente fala assim, é notório o esforço de João para que nós possamos reconhecer a divindade de Cristo. Pelo papel que Cristo tem na nossa salvação. Isso é importantíssimo, que Jesus não é apenas uma pessoa, ele é 100% homem e 100% Deus. E o sacrifício foi muito mais do que alguém pode morrer por nós. Simplesmente foi um sacrifício perfeito. É o nosso Criador, é único. E fazendo essa associação, sem dúvida, além de ele valorizar a Jesus Cristo na nossa salvação, ele nos desperta para a necessidade de nos aproximar a Cristo, que é eterno, é o único que não passa, né? Então vejam, nós podemos discutir isso e ir longe, não é? E se Jesus não fosse Deus divino, se ele fosse uma criatura, qual seria o problema? Ele não teria poder para nos redimir, ele não poderia atender às nossas orações e tantas outras respostas possíveis. E aí nós podemos conduzir agora os alunos para lerem um segundo verso. Nós convidamos as pessoas a abrirem a Bíblia. A Escola Sabatina é onde nós estudamos a Bíblia, não é verdade? Exatamente. Aliás, a lição é um instrumento do estudo da Bíblia. Exatamente. Nada mais que isso. É uma escola de Bíblia, a maior escola do mundo. E aí nós estudamos, vimos o capítulo 1, versículo 1 do prólogo, e aí nós fazemos as pessoas lerem o versículo 14, que é impactante, que ali diz assim: e o Verbo, que ele tinha mencionado, que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João viu Jesus, não é? Pastor Marcelo, olha para os nossos amigos que estão nos assistindo e diga bem no olhinho deles ali, ó, por que esse versículo é tão impactante para você? Para mim é muito impactante porque mesmo Deus, Jesus Cristo, sendo onisciente, quer dizer, sabe todas as coisas, ele não sabe somente por teoria. Cristo Jesus esteve aqui onde nós
estamos. Os pés dele foram empoeirados, né, nas estradas da Galileia. Jesus vivenciou as felicidades e as tristezas que nós podemos ter, muito mais, na verdade. E quando ele diz assim, olha, não temas, é porque ele passou por razões de temor. Quando ele diz para nós, não chore, é porque ele conhece o valor de uma lágrima. Então, Jesus viveu aqui entre nós. Isso é demais, não é? Exatamente. Jesus Isso sabe o que é sentir dor, o que é ser traído, o que é ser rejeitado, o que é precisar correr para fazer alguma necessidade, o que é ter fome. Jesus experimentou as nossas dores. O Verbo eterno se tornou um de nós. Até é difícil de entender. É isso, muito né, difícil de entender. Muito difícil. E aí a gente pode até fazer mais uma pergunta para refletir. O que essa verdade nos revela sobre o amor de Deus? O que isso nos mostra? E aí vem as respostas, né? Que Deus é maravilhoso, é profundo demais tudo isso. Uma outra coisa interessante para nós discutirmos aqui com os alunos, com a Bíblia aberta em João capítulo 1, é o trecho que diz que Jesus veio para o mundo, Jesus criou o mundo, mas o mundo o rejeitou. E eu gostaria de ver um trecho com vocês que está em João capítulo 1. Tudo isso é para que aqueles que não leram, que não conhecem essa passagem, possam conhecer também. João capítulo 1, a partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E é importante notar, Natal, que quando a palavra de Deus diz que Cristo veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam, ele está se referindo a nós. Sabe, Natal, que esse texto durante muito tempo foi usado para justificar a reprovação do povo judeu. Mas não foi só o povo judeu que o rejeitou. É o mundo. Toda vez que alguém rejeita Jesus, judeu ou não, está cumprindo esse verso. Que coisa, não é? O mundo não o recebeu. E aí nós podemos aplicar com os alunos isso. Quando é que nós também rejeitamos a Jesus? Em que ocasiões da nossa vida nós também fazemos como o mundo? Em vez de recebermos Jesus, nós o rejeitamos. E aí tem 1000 respostas possíveis, né? E é interessante também, assim, que normalmente a gente pensa em rejeitar Jesus somente aqueles que estão longe de Deus, que não aceitam a palavra. Mas nós corremos o risco de fazer isso em escalas menores diariamente, quando sabemos algo que Cristo quer na nossa vida e a gente evita, a gente foge, a gente peca de forma intencional. Isso é rejeitar. Isso é cumprir. Veio para os seus e os seus não receberam, quando nós não recebemos diariamente em nossa vida. Quanta coisa para a gente refletir e para apelar nesse momento, não é? Para aplicar a verdade que a gente está vendo na Bíblia, aplicar para a nossa vida. O que nós devemos fazer para não rejeitar a Jesus. E todo mundo vai refletir nesse momento na sua própria vida. Tem um outro trecho também, para abrirmos a Bíblia com os alunos, na lição desta semana, em João, no capítulo 3. A não ser que eu tenha errado aqui, versículo 18. Vamos ver aqui. Não, é no capítulo 1 ainda. 1, versículo 18. Eu anotei aqui errado. João capítulo 1, versículo 18 a 21. Diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Jesus veio trazer a revelação de Deus. Jesus era a luz, mas a luz foi rejeitada. E depois Jesus foi conversar com Nicodemos e falou para Nicodemos que ele precisava também ver a luz e nascer de novo. Que lições que nós podemos aprender da conversa de Jesus com Nicodemos também? Que ele precisaria nascer de novo e tudo mais. Então tem muitas coisas para a gente extrair conversando com os alunos. E eu quero trazer um outro ponto, o último para a gente fechar aqui, em João capítulo 17. Então a gente está indo do início do prólogo lá para o capítulo 17. Por quê? Porque ali está dizendo que o Verbo veio ao mundo. Ele veio para glorificar a Deus. E no capítulo 17, quando Jesus ora, ele fala que ele iria morrer para glorificar a Deus. Olha que coisa. Ele veio para honrar a Deus. E aí ele está orando lá em João 17, ele diz: Pai, agora eu vou glorificar o teu nome. Mas ele glorifica morrendo. Como que é isso, Marcelo? Jesus glorifica a Deus morrendo. E como é que nós glorificamos a Deus? Voltando um pouquinho aí, como você disse, né?
Nicodemos representa, de certa forma, um pouquinho de cada um de nós. Uhum. E quando Cristo fala a Nicodemos de forma direta que a necessidade de nascer de novo, Uhum. Cristo, na verdade, fala a todos nós. Uhum. Necessitamos nascer de novo. Porque não só porque a nossa vida é errada, mas porque o nosso coração é mau. E precisa, como está descrito no livro de Ezequiel, nós precisamos de um novo coração. E quando que nós glorificamos a Deus? Glorificamos a Deus. E por que Cristo glorificou em sua morte? Porque fez a vontade do Pai plenamente. É uma das respostas, né? Sim. E quando nós fazemos a vontade do Pai, o apóstolo Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então eu entendo assim que, ou seja, de qualquer forma, ou melhor, qualquer atitude ou decisão que eu ou você possamos tomar, devemos glorificar a Deus nas pequenas coisas e nas grandes. O apóstolo Paulo chegou a citar o alimento, todas as coisas. Quando escolhemos cumprir a vontade de Deus, nós glorificamos a Ele nas pequenas e nas grandes coisas também. Então Jesus glorificou ao Pai porque ele iria morrer, porque essa era a vontade de Deus. Uhum. E nós glorificamos o Pai porque Jesus morreu por nós e nós também queremos obedecer a Deus. Que a gente não faça como as pessoas que rejeitaram Jesus quando veio ao mundo. O versículo que eu estava tentando lembrar ali está no capítulo 3 mesmo, verso 18, tá? Jesus diz assim, ó, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a gente faz essa aplicação, não é? Como é que a gente faz para não rejeitar a luz e tudo mais? Amigos, a escola sabatina é uma bênção. Que você possa aproveitar esses momentos que são tão curtinhos para que possa impactar as pessoas. Que não seja só você falando, mas que você possa conduzir as pessoas em uma conversa de crescimento, de edificação, de participação. Que Deus abençoe você e que a gente possa concluir agora com mais uma oração. Pastor Marcelo, Claro. ora por nós. Vamos glorificar a Deus, Natal, estudando Exato. a lição da Escola Sabatina, Amém. que é plano e vontade de Deus. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de glorificar o Teu santo nome, fazendo a Tua vontade. Nos abençoe e abençoe a cada pessoa que está nos acompanhando e que nós possamos ter uma vida de glorificação ao nosso Pai. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. Que Deus abençoe você, o seu momento na Escola Sabatina. E a gente se vê para a lição da próxima semana. Um abraço.